estudar agora os hormônios adrenocorticais. Acima dos rins existem duas glândulas, uma de cada lado, chamada glândulas suprarrenais. Glândulas suprarrenais, eu sempre lembro de um aluno da odontologia que carinhosamente batizou essas glândulas de chapeuzinho do rim. Chapeuzinho do rim são as glândulas suprarrenais. Essas glândulas também são conhecidas como glândulas adrenais. Então, quando falar glândula suprarrenal ou adrenal, é absolutamente a mesma coisa. Equivale a um pequeno adendo. Glândula suprarrenal faz parte de que sistema? A pessoa responde, sistema renal, sistema urinário. Não, faz parte do sistema endócrino. Né? Só está situada acima dos rins. Tá? Cuidado com isso aí. Já vi essa perguntinha capciosa em concurso. A glândula adrenal ou suprarrenal, ela é subdividida em duas regiões. Região medular e região cortical. Medular, meio. É a parte mais interna da glândula. Região medular corresponde de 10 a 20% do tamanho da glândula. A região medular nós já estudamos. Já mostramos fibras nervosas simpáticas ativando essa região medular, não sei se você lembra lá, liberando acetilcolina e estimulando as células cromafins que estão nessa região medular. E essas células cromafins secretam na corrente sanguínea adrenalina ou epinefrina e noradrenalina, que é a mesma coisa que norepinefrina. Isso aí já estudamos, já temos uma boa olhadinha. Quando nós falamos lá de reação de luta ou fuga no sistema nervoso autônomo. Além da região medular, a gente tem também a região cortical. A região cortical corresponde de 80% a 90% do tamanho da glândula e ela é subdividida em 3 zonas. A mais externa é a zona glomerulosa. Zona glomerulosa secreta os mineralocorticoides. Mineralocorticoide mais famoso é a aldosterona. A zona fasciculada corresponde a 75% da região cortical, secreta os glicocorticoides. O glicocorticoide mais famoso é o cortisol. E a zona reticular, que é a zona mais interna da região cortical, que corresponde a 10% da região cortical, zona reticular, secreta os androgênios. E o androgênio mais famoso aí é a dehidroepiandrosterona. Então, glândula adrenal, duas regiões, cortical e medular. Medular relacionado com reação de luta ou fuga, cortical é a que nós vamos estudar agora. Por isso que o título é Hormônios Adrenocorticais. Hormônios produzidos na região cortical da glândula adrenal, também conhecida como suprarrenal. Legal. Adiante. Vale a gente deixar bem claro, tá, que os hormônios adrenocorticais são hormônios esteroides. E se são esteroides, são derivados do colesterol. Então tá aqui a molécula de colesterol, aqui tá a dehidroepiandrosterona. Dehidroepiandrosterona, um dos androgênios, aí tem colesterol na molécula. Cortisol, um dos glicocorticoides, tem colesterol na molécula. Aldosterona, um dos mineralocorticoides, tem colesterol na molécula. E se tem colesterol, são hormônios esteroides. Às vezes a gente fica na cabeça, hormônio esteroide são os hormônios sexuais. Testosterona, estrógeno, progesterona. Não são só eles. Né? Por exemplo, os hormônios adrenocorticais também têm colesterol na sua molécula e, portanto, são hormônios esteroides. Regulação da secreção e função da aldosterona. Então, se nós estamos falando de aldosterona, nós estamos falando de mineralocorticoides, que é um hormônio, um dos hormônios produzido na zona glomerulosa. Claro que aqui nós vamos destacar para vocês, de cada zona dessa, os hormônios mais importantes. Aqui é só um resumo, pessoal.
Por quê? Porque a aldosterona, nós vamos falar com calma dela, tá? Tem um papel muito importante. O que faz aumentar a liberação de aldosterona? O que faz aumentar a liberação de aldosterona, os principais aumento de potássio na corrente sanguínea, ou seja, aumento da calemia. Cuidado para não confundir calemia com calcemia. Calemia vem de cálium. Cálium, por isso que potássio é com K. Porque do latim potássio, né? Cálium se escreve com K. Tá? Então, calemia é potássio. Calcemia é cálcio. Cuidado para não confundir isso. Tá? Então, o aumento da calemia, ou seja, o aumento de potássio na corrente sanguínea, estimula o aumento da aldosterona. Angiotensina 2 também aumenta a aldosterona. Também um importante estímulo para o aumento da aldosterona. Os mais importantes é o aumento da calemia e angiotensina 2. Vamos ver isso aqui mais uma vez, tá? Vamos ver isso com calma lá em sistema cardiovascular. ACTH. Comentamos com vocês que a adenipófise produz o hormônio adrenocorticotrópico. Ou seja, um hormônio produzido na adenipófise, não esqueçam disso, quando cai na corrente sanguínea, age na região cortical da glândula adrenal. Olha como é que vai ficando claro. Não tenha dúvida, tá? A CTH estimula sim a liberação de aldosterona, mas o mais importante é aumento de potássio e aumento de angiotensina 2. Função primordial da aldosterona. Isso aqui vai ficar bem claro para vocês quando a gente for ver lá sistema urinário. Aqui a gente tem as células principais. Células principais são células do néfron. Néfron é a unidade morfofuncional dos rins. É nos néfrons, resumidamente, que é produzida a urina. Então aqui a gente tem o lúmen. Lúmen é a luz, né, do órgão, né, dentro do tubinho do néfron. Né? Na verdade são túbulos do néfron. Né? Dentro do túbulo do néfron, lá no final dele vai sair um líquido que a gente conhece como urina. Aqui a parte do líquido intersticial e corrente sanguínea. Então você vê, a célula do néfron tem uma parte voltada para a luz e tem uma parte voltada para o líquido intersticial. O que a aldosterona faz? A aldosterona, ela aumenta a secreção de potássio e a reabsorção de sódio. Então, resumidamente, é isso. Aumenta a secreção de potássio e a reabsorção de sódio. Que destaco, tá? Vai ser abordado com mais detalhes lá no sistema cardiovascular. O segundo hormônio que nós vamos dar uma olhadinha, né, são a regulação da secreção dos glicocorticoides. O mais famoso é o cortisol. Então, se eu estou falando de glicocorticoide, eu estou falando de zona fasciculada. Tá? Nota que é a maior porção da região cortical, corresponde a 75% da região cortical. Quando eu falo de glicocorticoides, tem que vir à cabeça de vocês aquele eixo que nós falamos, que é importantíssimo. Hipotálamo produz CRH, hormônio liberador de corticotropina, que age nos corticotropos, e os corticotropos produzem o ACTH, hormônio adrenocorticotrópico. O ACTH age então na região cortical da adrenal e aqui sim, o ACTH tem um grande efeito na liberação dos glicocorticoides. E, como já é de se esperar, glicocorticoide aumentando na corrente sanguínea, ele, né, lembra lá do feedback negativo de autorregulação do hormônio, ele vai inibir tanto os corticotropos quanto o hipotálamo. Portanto, vai diminuir CRH, diminuir a CTH e o nível de glicocorticoide diminui na corrente sanguínea. Se diminuir o glicocorticoide, a inibição vai diminuir, porque é ele o agente que inibe a adenipófise e o hipotálamo, e, portanto, o hipotálamo volta a secretar CRH, volta a secretar a CTH. Bom, aqui um ponto importante que eu trago aqui para você é o seguinte. Aqui a gente tem o corticotropo.
Tá? Então, pegamos aqui o corticotropo e aqui tem uma célula. Aqui está mostrando o CRH produzido no hipotálamo agindo no corticotropo. Note que CRH é um hormônio proteico, age em receptor de membrana. O segundo age via segundo mensageiro, ó, a AMP cíclica aqui, como todo hormônio que age em receptor de membrana. Então, o CRH, quando se liga no receptor nos corticotropos, ativa a proteína G, esse S é de estimulatória, que ativa a adenilato ciclase, converte ATP em AMP cíclico. A AMP cíclico vai ativar proteínas quinases que fosforilam proteínas. E o resultado, essas proteínas fosforiladas, agem no núcleo e aumenta a transcrição gênica, transcrição é DNA para RNA, de uma proteína chamada de PONC. Então, DNA para RNA transcrição, RNA para proteína é a tradução. A tradução desse RNA é a PONC. O que é PONC? Próprio melanocortina. Então, os corticotropos, eles secretam a própria melanocortina. Está aqui, ó, essa molécula grandona. Onde as células, onde age o ACTH, tiver essas enzimas, vão fazer os cortes nessa proteína grandona aqui, ó, nessas regiões. Então, cortou. Nota que essa porção aqui é o ACTH. Tá? Então, dessa forma, sempre forma um pré-pró-hormônio. Esse pré-pró-hormônio sofre um corte e vira pró-hormônio. E o pró-hormônio sofre um corte para aí sim gerar o hormônio, né, que é a parte ativa, né, quem executa a função. Então tá aqui o ACTH. O ACTH pode ter determinados locais, determinadas células que produzem essa enzima representada pela setinha azulzinha que vai cortar, ó, o ACTH. Então, onde não tiver essa enzima, chega a ACTH. Se tiver essa enzima, né, cortou a ACTH, produz o alfa-MSH. E nota que aqui a gente também tem outro, beta-MSH. MSH, o que é MSH? Hormônio melanoestimulante. Hormônio melanoestimulante. Melano, né, melanina. Melanina, né, melanina, né, tem até, né, música, né? Melanina dá cor à pele. Melanina. Hormônio estimulante de melanócito. O hormônio melanoestimulante estimula os melanócitos a produzir melanina. Interessante. Né? Por quê? Porque a própria melanocortina é produzida aonde? É produzida nos corticotropos, que estão aonde? Na adenipófise. Adenipófise, sistema nervoso central, exatamente. Por que está produzindo MSH no sistema nervoso central? Para deixar o sistema nervoso central bronzeadão? Isso aí intrigou, né? E aí o pessoal estudando verificou o seguinte, que o MSH, hormônio melanoestimulante, além de estimular os melanócitos, lá no sistema nervoso central, ele sinaliza saciedade. Ele reduz o apetite. E de fato, pessoas que têm alterações genéticas que não conseguem produzir essas enzimas, né, representado pelas setinhas azuis, não conseguem sintetizar de forma adequada o MSH. E, portanto, elas não têm sinalização de saciedade, diminui essa sinalização, não tem redução de apetite. E esse é um gene, né, a deleção desse gene, né, foi descoberto que se não tiver essa enzima, tem pouco MSH, se tem pouco MSH, tem muito apetite. E, portanto, essas pessoas desenvolvem obesidade. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!